O que tende a demonstrar a política brasileira é que, mesmo após 2 séculos de independência, os detentores do poder ainda permanecem à distância daqueles que mais necessitam de sua proteção. No século XIX, as diferentes realidades e épocas vividas em território nacional se fazem presentes ainda na data de hoje. Naquele tempo, as discrepâncias ocasionadas por má comunicação e precários modais de locomoção faziam com que regiões do país ainda estivessem presas ao século XVIII. Em pleno terceiro milênio, essas dissonâncias continuam a atormentar uma parcela mais humilde da população do Brasil. Tendo regiões com falta de água, saneamento básico adequado, energia elétrica, alimentação e moradias condizentes com a dignidade humana, há de se questionar o porquê da classe política que conduziu os rumos da nação nesses 2 centênios não ter solucionado os problemas indispensáveis à fisiologia do brasileiro pobre. As crises de outrora, remontando à própria queda do Império para a instauração da República, demonstram que o Brasil transpassa as épocas sempre à mercê da próxima convulsão nacional. Os problemas enfrentados pelos 2 primeiros presidentes da nação, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, assim como os demais governantes civis, iniciando-se por Prudente de Moraes e líderes políticos, demonstram que falhas na gestão pública envolvem o país em conflitos que uma administração competente, também focada apenas no bem-estar público e não em interesses particulares, poderia sanar satisfatoriamente. Nos anos iniciais do Brasil pós-monarquia, o ministro da Fazenda do então presidente Deodoro, Sr. Rui Barbosa, mergulhou a nação na crise inflacionária chamada por todos como encilhamento. A decisão do ministro de emitir um maior número de moeda fez crescer uma febre especulativa e um aumento de preços que trouxe perdas de poder aquisitivo para a população em geral e especificamente afetou de forma mais aguda os mais vulneráveis. Os levantes buscando derrubar o governo seguinte, citando então a Revolução Federalista no Sul, é outro exemplo de estremecimento nacional que entrega ao povo o ônus pelas más decisões e a falta de diálogo entre a classe detentora do poder. Nas gestões seguintes, buscou-se a ordem por meio da chamada política do café com leite, um acordo entre os governos de São Paulo e Minas Gerais, deixando claro que o governo do país deveria se alternar entre os políticos de ambos os estados. Foi um dos períodos dos chamados votos de cabresto, onde o povo se viu obrigado a votar nos candidatos apontados pelos chefes políticos de suas regiões. Quando o presidente Washington Luiz fez o acordo existente, chegando ao fim de seu mandato e lançando como seu sucessor outro paulista, o Sr. Júlio Prestes, o governo mineiro tomou a ação como uma afronta. Essa foi a oportunidade para que o presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, junto com os demais políticos de seu estado, de Minas Gerais e da Paraíba, lançassem a Revolução de 1930 que depôs o Washington Luiz. Assumia o poder Getúlio Vargas, que em 1937 iria instaurar o Estado Novo, regime ditatorial que só veria o seu fim em 1945 com a saída de Vargas do poder. Este voltaria à posição de presidente em 1950, por eleições democráticas, tendo seu mandato enfrentado uma crise interna tão feroz que culminou com seu suicídio em 1954. Seu vice, Café Filho, se torna chefe do governo, sendo este, depois de alguns percalços, assumido pelo próximo presidente eleito, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Fora ele responsável pela mudança da capital federal, prevista na Constituição de 1946, levando a sede do governo para o Planalto Central, quando inaugurou em 1960 a cidade de Brasília. Após 4 anos da inauguração, houve a tomada do governo pelas forças militares nacionais, com a promessa de que o faziam para preservar a ordem e as instituições, devendo realizar eleições para presidente em 1965, algo que não se concretizou. O Brasil só veria eleições democráticas em 1985, com a vitória de Tancredo Neves, que não assumiu a presidência devido à sua morte precoce, assumindo seu vice, José Sarney. O novo período democrático se viu isento de revoluções e golpes armados, mas com a maior distribuição de informações por parte da imprensa através de novas tecnologias, ficou mais evidente para o povo que os problemas do início do século XX
ainda persistiam nesse terceiro milênio. A corrupção que antes se ocultava pela falta de meios de comunicação mais ecléticos, agora evidencia-se como a base do sistema político brasileiro. A entrada das mídias sociais, celulares que podem realizar filmagens com alta resolução e maior interesse do público pela política, tornou o brasileiro uma peça mais atuante no cenário que antes era reservado apenas ao político profissional. O cidadão agora é um fiscal das ações dos gestores com o potencial de ser ouvido por centenas ou até milhões de pessoas com apenas um toque na tela do seu celular. Uma constante no cenário nacional atual é a mudança de mentalidade do brasileiro médio, antes alheio à vida política. Com a maior disseminação de conteúdo por fontes formais e informais de notícias, sendo divulgadas as mensagens de forma atraente e até mesmo sensacionalista, o povo começou a ver o mundo político como um ramo do entretenimento. Todo o interesse e os dados agora podendo ser vistos através de imagens feitas em tempo real por moradores, pesquisadores ou repórteres, evidenciam o quanto áreas da nação ainda persistem na miséria. No Maranhão, há famílias que dependem da pesca exclusivamente para a própria subsistência. Sem oportunidade de emprego, os moradores buscam nos rios a única fonte de alimento que lhes é possível. O Maranhão é o estado, segundo o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que concentra a maior porcentagem de pessoas vivendo na pobreza, totalizando 29,25%, ao passo que a extremamente pobre é de 15,62%. Em segundo lugar está o Acre, com 27,11% da população pobre, e em terceiro o Alagoas, com 25,25%. A maior parte da extrema pobreza concentra-se ainda no Nordeste, região onde existem pessoas que vivem com R$ 40 por mês em casas de taipa, sem água encanada, energia elétrica ou saneamento básico. O analfabetismo entre a população carente ainda vigora em muitas áreas, o que culmina com a falta de uma perspectiva de um futuro profissional que entregue uma condição de vida superior à atual. Os pobres da nação se encontram nessa situação não por indolência frente ao serviço, mas por não terem a chance de se inserir no mercado de trabalho. Ações do governo, como o atual Auxílio Brasil de R$ 600, podem atenuar o sofrimento daqueles que vivem na miséria, mas não solucionam o problema. O Brasil vem reduzindo, segundo dados do IPEA, a desigualdade. Dados de 2019 apontam que o Bolsa Família eliminou 15% da pobreza e 25% da extrema pobreza, como reduziu também em 10% a desigualdade de renda. Ainda assim, é estimado que exista um número de 16 milhões de pessoas na extrema pobreza no país. A eliminação da chaga da miséria não virá por métodos que pode-se julgar paliativos. A transferência de renda por intermédio de programas sociais irá apenas reduzir artificialmente o problema. A solução definitiva só virá por meio de uma política de atração a grandes e médias empresas para que as mesmas se instalem em áreas carentes. O aparecimento de grandes indústrias em zonas onde não há empregos disponíveis trará o desenvolvimento econômico e indiretamente irá suscitar a abertura de novos comércios, resultando em empregos diretos e indiretos. O apoio do governo ao empreendedorismo, com medidas como incentivos fiscais, principalmente atraindo capital estrangeiro, é uma ação a ser implementada com maior empenho. Um investimento em qualificação profissional mais acentuado faz-se também necessário para dar ao cidadão as chances de concorrer no mercado de trabalho. Em suma, apesar de 2 séculos de um Brasil independente, problemas sociais que levam partes da nação novamente ao século XIX ainda permanecem. As medidas tomadas por governos desse ínterim foram tímidas e não definitivas, fazendo com que o problema se mantivesse em maior ou menor grau dependendo da situação econômica geral da nação. Enquanto muitos lutavam pelo poder ou para se manter nele, o povo, a razão principal pela qual os políticos existem, era relegado a uma importância menor.